Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês, hoje dia 8, quinta-feira, e eu peço a Deus que nos dê um dia de muitas bênçãos, muitas glórias, em nome de Jesus. Para mim, meus queridos, é um grande prazer estar com vocês aqui, começar o dia com vocês. Para mim é muito gratificante, eu agradeço a Deus todos os dias por isso e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, em nome de Jesus. E hoje, queridos, dando continuidade, o que a gente está lendo essa semana, continuarei no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, hoje eu lerei do versículo 9 ao 14, e ele diz o seguinte: Mas nem o exílio, nem o nosso verdadeiro lar são o que mais importam. Servir a Deus com alegria é o principal e o que desejamos fazer, a despeito das circunstâncias. Cedo ou tarde, todos teremos de ficar frente a frente com Deus, independentemente das nossas condições. Compareceremos à presença de Cristo e receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta, boa ou má. Essa expectativa nos manterá vigilantes, podem estar certos. Não é pouca coisa saber que todos um dia terão de enfrentar um julgamento. Daí a urgência em exortarmos todos a que se preparem para estar na presença de Deus. Amém. Bom, queridos, esse trecho do livro de 2 Coríntios, Paulo continua a falar desse ponto de a gente deixar o exílio e sairmos para o verdadeiro lar. Só que hoje ele dá ênfase em outro ponto, mais importante do que isso, que é servir a Deus. E ele continua deixando isso como a coisa mais importante. Ele enfatiza bem a importância disso, de servir a Deus. E eu anotei algumas coisas nesse trecho também que eu achei muito interessante e vou passar para vocês, tá? A primeira coisa que eu anotei, quando ele diz servir a Deus com alegria é o principal e o que desejamos fazer, a despeito das circunstâncias. Isso é muito importante, A gente já tem falado algumas vezes aqui, da importância de seguir na retidão, de seguir os ensinamentos de Deus, e apesar das circunstâncias, importando se ela boa ou má, se a circunstância for fácil ou difícil, mas sempre seguirmos o caminho de Deus e sempre servir a Deus com alegria, com satisfação, e sabendo que ele fica grato, que ele se agrada, quando nós o servirmos, e principalmente, como ele diz aqui, com alegria, porque não fazer por obrigação, Nós não somos obrigados, nós fazemos o que a gente quer, Porque a gente sabe que é o melhor, a gente sabe que agrada a Deus, e a nossa vida é pautada em agradar a Deus. Então que a gente faça isso sempre com alegria, A gente ser servo de Deus é um privilégio, É um privilégio, que a gente não esqueça disso. Então Paulo enfatiza bem isso aqui nessa frase, A outra coisa que eu anotei também, que eu achei bem interessante, quando ele diz que compareceremos à presença de Cristo e receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta, boa ou má. Isso a gente já leu também em alguns outros trechos da Bíblia, Que nós seremos julgados por tudo que a gente fizer, As coisas boas e as coisas más. Outro dia eu estava conversando com um pastor, amigo meu, e ele disse que o pastor Marquinhos, um grande amigo, e ele disse que nessa hora do julgamento, que as coisas boas e as coisas más serão postas assim, tipo numa balança. Então, coisas boas, coisas más, E aqui tiver mais peso, que será o resultado final, É claro que a justiça de Deus, ela não falha. Então todos passarão por isso, e enfatizando isso, que ninguém fica fora desse julgamento. Todas as pessoas irão passar por isso, pessoas boas, más, pessoas ricas, pobres,
com estudo, sem estudo, ninguém vai escapar disso, né? Não haverá diferença para ninguém nesse julgamento. Então que isso, né, como ele diz aqui, todos e receberemos o que plantamos, né? Ou seja, né, coisas boas, nós colheremos coisas boas, coisas más, infelizmente, colheremos daí coisas más também, né, para nós na hora do nosso julgamento. Então que a gente fique bem atento a isso. Isso é muito importante, nós já sabemos isso, é claro, né? Mas é sempre bom enfatizar, sempre é bom lembrar da nossa conduta, como tem que ser a nossa conduta, né? E que um dia seremos cobrados por tudo, né? Por tudo que a gente fizer, até pelos nossos pensamentos. Então que a gente fique bem atento a isso. A outra coisa que eu anotei, queridos, quando ele diz também que essa expectativa nos manterá vigilantes, né? Isso é muito importante, essa vigilância nossa, né? Então, eu já disse aqui algumas vezes, né? Quando essa vigilância nos faz pensar, né? Em todos os atos que nós vamos fazer, pensar, parar antes de fazer e pensar, né? Como Jesus agiria numa situação dessa? Então, eu acho que essa pergunta, ela faz com que a gente, em primeiro lugar, que a gente pare para pensar, que é muito importante para a gente não agir, né, naquela hora, naquele momento muitas vezes de raiva, até infelizmente, né, porque nós somos humanos, né, então naquele impulso. Então a pergunta já serve primeiro para isso, para a gente parar e pensar, né, e daí pensar em Jesus, como Jesus agiria. Daí isso com certeza nos dá uma pausa, né? Nos dá uma calma para a gente respirar, pensar melhor, lembrar de Jesus nessa hora, lembrar de Deus, e daí sim, né, a gente falar ou tomar uma decisão coerente. Então isso eu acho muito importante, achei bem importante Paulo tocar nesse assunto, né, de nos manter vigilantes, porque como ele diz aqui, né, não é pouca coisa saber que um dia todos passarão por um julgamento. Então que essa nossa vigilância, né, nos sirva de conforto para que saibamos que na hora, né, do nosso julgamento teremos muito mais coisas boas do que coisas más, né? E sempre em mente o que ele falou aqui, né, que eu acho o mais importante, né, que eu achei o mais importante, que eu esqueci de falar isso da importância, foi disso que a principal, né, o que desejamos fazer, a principal coisa, né, a principal conduta é servir a Deus com alegria. Então que a gente não esqueça disso, né? Então servir a Deus com alegria em todos os momentos, em todas as circunstâncias, 24 horas por dia, sempre pondo Jesus à frente, né? Como Jesus agiria se fosse Ele que estivesse aqui no meu lugar, e fazer, né, dessa servidão a Deus uma coisa prazerosa, uma coisa amorosa, uma coisa com respeito, com temor a Deus também, como a gente já disse aqui, né? A sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então que sejamos sábios, né? Que possamos ter sabedoria em todas as nossas situações, né? Que a gente não esqueça em nossas orações de pedir sabedoria para enfrentarmos todas as situações que aparecerão na nossa vida. Nós dissemos ontem isso também, né? Que problemas virão, né? Nós somos servos de Deus, mas somos humanos, então temos problemas, temos tristeza, adversidades, todas essas coisas também, né? Mas a maneira como nós as encaramos, né? Sabendo que nós temos Jesus do nosso lado, isso nos dá uma calma, uma paz, uma esperança muito grande. Então essa servidão a Deus é uma coisa prazerosa, uma coisa que fazemos com o coração, com alegria, né? De acordar e saber que o dia de hoje começa a gente servindo a Deus, que é mais um dia que nós temos, mais uma oportunidade de servir a Deus com alegria, sempre. Tá joia, queridos? Então, aproveitando, eu deixo esse gancho, né? Aproveitando esse gancho, aliás, eu deixo essa pergunta para vocês refletirem, né? Nessa quinta-feira, nesse dia de hoje, né? Você se considera um servo de Deus? Você tem prazer em ser um servo de Deus? Pense nisso, queridos, tá joia? E tenha uma ótima
quinta-feira. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amanhã, se Deus quiser, estarei de novo com vocês aqui. Tá legal? E eu deixo aqui, queridos, que vocês saibam que podem fazer perguntas, darem sugestões, críticas, fiquem à vontade. Terei muito prazer em ouvir, interagir com todos vocês. Para mim é um imenso prazer estar com vocês aqui, todas as manhãs. De novo, eu gosto de enfatizar isso, deixar vocês saberem da minha alegria de estar aqui com vocês. Tá joia? Então, muito obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.